Fala galera, vamos fechar hoje o ciclo e vamos falar sobre Revelações e Regressos. Terceiro livro, o livro 3 de Antes de Nascer do Mundo, de Mia Couto. Se você quer fazer específica, vem comigo. Galera, estamos chegando agora no livro 3. O livro 3, você já está naquela leitura, na vibe da leitura, você já sabe que várias revelações vão acontecer no momento em que Silvestre Patrício descobre que existem pessoas que estão interessadas naquela terra, porque aquela terra seria do governo, e existiriam pessoas que estavam querendo comprar aquela terra e que aquela terra seria expulso dali. Mesmo com toda a resistência dele de formar uma nação, como ele faz ali no livro 2, e ele se autoproclama presidente, naquele delírio dele, tudo aquilo que acontece, não adianta nada. Ele tem que sair de lá. E ele volta com os filhos, com Kalash, todos regressam à cidade, ao mundo que havia sido abandonado. E mesmo quando ele entra na casa dele, e que ele vai tomando contato com essa casa que foi abandonada, que ficou fechada, ali você começa a entender porque as revelações serão feitas. Revelações que vão mostrar quem foi Dordalma, o que aconteceu com ela, o que fez o nosso amigo Silvestre ficar tão tomado de ódio, de rancor e ter fugido da cidade. E aí você vai perceber que esse ódio da questão da mulher, do perfil feminino, é uma questão que passa pela própria sociedade moçambicana, uma sociedade que tem um certo preconceito. Aí você vai tomar contato com os direitos das mulheres, pela luta dos direitos das mulheres. E aí você vai descobrir que a Noci, que é a mulher que vive com um tio aproximado, ela, na verdade, ela faz parte desse grupo que luta pelos direitos das mulheres. Moanito será apresentado a um universo que ele particularmente nunca conheceu. E ele, como ele mesmo diz, ele não tem memória, ele não tem passado, ele não se lembra de nada. Já o Nitunzi vai ter uma postura justamente o que? Ele vai ter aquela postura de jovem rebelde. Vai sair pelas ruas, vai beber, vai chegar a se entregar justamente aos prazeres mundanos. E aí você terá uma revelação sobre a origem de Nitunzi. E, principalmente, a relação dele com Kalash, que vai levá-lo de volta, vai tirá-lo daquele ambiente da cidade e vai levá-lo de volta a Jerusalém, onde ele vai se tornar um militar e vai servir o país numa nova jornada. E isso daí, moçada, é muito importante, porque todos os mistérios que você veio acompanhando na narrativa, eles vão sendo abertos, seja pela voz da Marta, seja pela voz de Buanito. Sempre essa intercalação desses personagens, contando a história, contando o que eles viram, o que eles assistiram, e mesmo quando você descobre a violência que envolveu a morte do Dordalma, você fica percebendo, né, como que o Buanito, ele se apega e ele fica ali com o pai, quer dizer, ele se interessa pela escola e vai ser levado à escola, vai ter um professor que vai mexer muito com ele, e aí você fica vendo o contexto da guerra civil, a questão das mortes que acontecem misteriosamente, a questão da própria AIDS, que não é citada por esse nome, mas a doença misteriosa, a doença que leva a todos. Tanto é que vai dizer que para os amigos que o pai sofre dessa tal doença e muita gente vai se afastar dele porque era uma doença que matava tantas pessoas e o próprio Buanito não sabe que doença é essa. Ele fala numa ingenuidade e ele não percebe e depois ele fica se perguntando por que os colegas da escola se afastaram dele, deixaram-no de lado e ele acaba tendo que lidar com isso. Outra coisa que eu acho interessante aí também é a Marta, né? Que vai passar por um processo de que ela foi atrás do seu passado, ela descobriu o que foi, a própria Noci, a amizade que as duas forjam, quer dizer, as duas que tiveram envolvimento com o Marcelo, mas que acabam levando ali uma coisa em comum, uma coisa do abandono, e essa coisa de você viver a verdade. Quantas vezes a gente precisa saber a verdade para a gente ficar em paz? Mesmo por mais dolorosa que seja a verdade, a gente precisa da verdade para poder ficar em paz. Então essa redenção, esse reencontro com o passado, o reencontro com a vida, o reencontro com a realidade, às vezes é necessário.
para que a gente cresça e descubra quais são os nossos limites, quais são os nossos valores. E mesmo como Silvestre Patrício, Silvestre Vitalício, cismei com o nome Patrício, não sei porquê, por causa do pai, da figura paterna, sociedade patriarcal, mas o Silvestre Vitalício, ele se lança num silêncio e num isolamento, quer dizer, ele estava isolado no mundo de Jesus além. Ao sair de lá, o exílio se deu para dentro de si, e pouco ele se comunicou com o mundo, pouco ele se viu com o mundo, e aí, quer dizer, e mesmo a Marta, quando diz que ele a salvou das suas memórias, do rio em que ela se afogava, um rio fictício, um rio que é meio... O rio está sempre presente na história, né? Apesar de ser um lugar seco, a savana, e aí vem essa questão da vida, do simbolismo que adquire. A própria Marta ficar falando que quando vê a roupa branca no rio, é a imagem do Marcelo ali. O livro ele passa várias mensagens para a gente. O importante é você estar aberto e estar pronto para poder mexer com isso e lidar com as consequências desse contato. É um excelente livro, boa escolha da UERJ. Espero que você sinta o prazer de ler o livro e que você mande perguntas, questionamentos, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o livro. Beleza? Então, se inscreva no canal, toca o sininho e até a próxima.